Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o simbolismo do nascimento de Cristo, usando como base o Evangelho de São Lucas, que é o que fala mais detalhadamente dessa parte da história sagrada. Eu vou explicar o simbolismo da história e como a gente pode enxergar uma perspectiva psicológica nela a partir da teoria junguiana. Então, para a gente começar a falar do nascimento de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que falar é da anunciação, né? Do momento que Maria recebe a notícia que ela vai ser a mãe do Salvador. Então, o anjo Gabriel faz essa anunciação para ela, dizendo isso aqui: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E ela fala, Maria responde, né? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então a primeira coisa que tem que acontecer para que essa criança, que é o Salvador, se manifeste, é Maria dizer sim, ela aceitar esse chamado. E aí a gente pode enxergar aqui uma analogia com o que o Jung chamou de processo de individuação, que a gente recebe um chamado interior para manifestar o nosso self, que é nosso eu mais essencial, esse nosso eu futuro que quer nascer em nós, e a gente tem que aceitar esse chamado para que ele se realize. Então, sempre que eu vou explicar o que é o self, eu gosto de usar a metáfora da semente de uma árvore para ficar mais claro. Porque toda semente de árvore, ela já tem dentro dela a imagem da árvore que ela vai se tornar no futuro. Então, a partir do momento que você planta ela na terra, essa semente já começa ali a buscar os nutrientes que ela precisa para virar essa árvore. E a mesma coisa com o ser humano. Jung vai falar que a gente já nasce com um projeto de ser dentro da gente, que é o nosso self, esse eu total futuro, e que a gente tem o impulso para manifestar esse eu na nossa vida presente. Só que diferente da árvore, que você vai colocar a semente ali e vai acontecer automaticamente o processo, com o ser humano é diferente, porque o ser humano tem que colaborar conscientemente para esse self se realizar. Ele tem que fazer como Maria, ele tem que dizer sim quando ele receber esse chamado, porque se ele não dizer sim, essa semente ela nem é plantada. Então, para a gente entender melhor, com um exemplo concreto, imagina que uma pessoa está fazendo terapia, analisando os sonhos dela e de repente ali nas interpretações ela descobre que parte do chamado dela é ser programadora. Então, você é uma programadora e tal. Então, ela pode aceitar dizer sim para esse chamado, ou ela pode ignorá-lo, né? Dizer sim, ela começar a estudar sobre o assunto, entender como é que faz para entrar nessa profissão, começar a dar uma atenção para aquilo, quer dizer que ela está se abrindo para aquela possibilidade, ou ela pode ignorar isso e ficar com o eu passado dela, né? O eu presente, no caso. Então, a gente chega na segunda parte da história sagrada, que é a parte do nascimento de Cristo, e que é outra parte bem interessante, porque quando Cristo vai nascer, eles não encontram espaço na hospedaria, né? Eles têm que andar ali pela cidade, só que tá tudo cheia, e aí Maria tem que dar a luz a Cristo na manjedoura ali, na companhia de São José. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, para Belém, para a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela a envolveu em um pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, basicamente, quando Maria vai dar luz a Cristo, já está tudo fechado, já está tudo ocupado. Eles são obrigados a ficar num espaço pequeno, que é a manjedoura ali, e Cristo tem que nascer no meio dos animais. Isso aqui é um ponto importante, porque muitas vezes quando a gente recebe o chamado do nosso self, a nossa vida já está ocupada com um monte de outras coisas. Então a gente já tem responsabilidade com a nossa família, com o nosso emprego atual, com um monte de coisas que já estão na nossa vida e que dão justificativas para a gente bater a porta na cara dessa criança e não deixar ela nascer. Então, esse é o risco, né, de que a gente ignore o nosso eu futuro porque a gente está muito ocupado com o nosso eu presente. A gente não deu espaço para essa transformação vir na nossa vida porque a gente já está ocupado com o nosso eu antigo. Mas mesmo que a gente consiga dar um espaço pequeno como a manjedoura ali para aquele projeto futuro na nossa vida, isso já é uma porta para que ele vá crescendo e com o tempo ele chegue na plenitude.
Então, vamos pensar de novo no exemplo do programador aqui, só para seguir a mesma linha. Então, a gente pensa nele, né, que ele recebeu esse chamado, mas ele já está com outro emprego. Ele já fez outra faculdade, então ele já está trabalhando na área dele, já tem as responsabilidades dele da família, e aí ele pode ou ignorar totalmente esse chamado e bater a porta na cara da criança, ou ele pode, vou separar meia hora do meu dia para eu começar a estudar programação, meia hora do meu dia para eu começar a pesquisar sobre o assunto, 1 hora no fim de semana para fazer um curso sobre isso. Então ele abre um espaço pequeno igual a manjedoura, mas que já é o suficiente inicialmente para esse projeto começar a se manifestar, para esse eu futuro começar a nascer. E aí a gente chega na terceira parte da história sagrada, que é o momento que Herodes fica sabendo que Cristo vai nascer. Então, os 3 reis magos veem a estrela brilhando no Oriente e descobrem que o rei dos judeus vai nascer, e eles chegam para Herodes para perguntar, né, onde que está o rei que vai nascer, e Herodes, que é o rei atual, fica muito bravo com aquilo, mas disfarça, fala, vão visitar o rei lá e depois vocês vêm aqui e me falam onde que ele tá, que eu também vou adorá-lo, né? Só que ele não quer ser substituído, obviamente, por um novo rei. Então é isso aqui, né, que a Bíblia diz sobre esse momento. E os magos vão lá até onde Cristo tá, mas eles são avisados em um sonho que Herodes está pensando em matar Cristo, então eles, em vez de voltar para Herodes, eles vão embora por outro caminho. E aí diz isso aqui, né? Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro grande e lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Ou seja, Raquel, né, ancestral dos judeus, chora pelos filhos dela que foram mortos, os massacres dos inocentes. E o que isso significa psicologicamente? Então, quando a gente começa a ver que esse projeto começa a querer crescer na nossa vida, a nossa identidade anterior, ela não vai querer morrer, ela vai resistir. E aí a gente começa com as autossabotagens, né? O Herodes agindo na gente para impedir que o futuro se manifeste agora. Então a gente começa a se autossabotar, ficar com preguiça, esquecer de fazer essas coisas. O eu antigo resistindo à nossa transformação. E aí a gente pode, se a gente começa a entrar nessa autossabotagem, se a gente começa a entrar nessa preguiça, se a gente começa a entrar nessa fuga, a gente, querendo ou não, conscientemente ou inconscientemente, a gente está fazendo o papel de Herodes e matando o nosso eu futuro, né? E aí outra coisa que vem desse momento é a ansiedade, o medo. Então imagina que chegou aquele momento que você vai ter que fazer a transição para o seu trabalho novo. Você estudou programação, com um tempão estudando, já tá bom naquilo, você fala, agora eu vou fazer a transição. Aí vai vir o medo, vai vir a racionalização de, não, para que você vai fazer isso? Isso é loucura, você já tem seu emprego. Será que se você não estudar um pouco mais, subir de cargo, você não vai começar a gostar dele? Eu sei que você não gosta do seu trabalho agora, mas não existe trabalho perfeito. Todo trabalho é trabalho, isso só vai ter esse esforço de você mudar de profissão pra quê? Isso aí é uma ilusão, é loucura, você vai ficar seguindo esses sonhos que você tem. E aí são todas as racionalizações, mas que no fim das contas são formas de você matar o seu futuro, né? Então, a ansiedade, o medo, tudo isso são formas da gente sabotar o nosso desenvolvimento. E a gente pode ficar do lado de Herodes, ou a gente pode dar atenção e fazer esse sacrifício dele, né? Para que o nosso eu futuro se manifeste. Porque por mais que você bata a porta na cara do seu self quando ele fizer o chamado para você fazer algo, aquele chamado ele não desaparece. Ele continua batendo na porta cada vez mais alto. E a pessoa tem que encontrar formas de se dissociar desse chamado para ela tentar continuar levando a vida dela da forma que ela sempre levou. Então ela começa a querer se distrair mais, aí começa a sair, aí começa a querer viajar o tempo todo, começa a cair em vícios, e aí daqui a pouco já está se medicando, e vai tendo sempre que aumentar o grau de dissociação para ignorar essa voz da alma que está pedindo alguma coisa para ela, né? Essa voz do self. Então, mas ele não para de chamar, né? E aí o Jung vai falar que quando a pessoa tem esse chamado para autorrealização e ela não atende isso, ela corre o risco de morrer. E muita gente acaba se matando até, porque prefere morrer com o eu antigo do que sacrificá-lo para servir esse eu futuro. Tem tanto medo de ouvir esse chamado da alma que prefere morrer do que fazer isso, né? Em alguns casos, não tô falando que todos os casos é isso, mas em alguns casos isso acontece, né?
Então, em vez de ela realmente morrer, matar o eu antigo, ela prefere morrer com ele. Agora, a gente pode fazer, então, essas duas escolhas. Ou a gente mata o nosso Herodes, né? E passa a ser servo do verdadeiro rei. Ou a gente morre junto com ele. E aí tem o exemplo dos santos, que vocês vão ver na Igreja Católica, ou nas representações dos santos que existem, normalmente eles estão com uma criança no colo, né? Que é essa criança divina. Quer dizer que os santos, eles sacrificam as próprias vontades para seguir as orientações dessa criança. Porque muitas vezes, na verdade, 90% das vezes, você seguir as orientações do self, é você sacrificar suas próprias vontades. Não é você fazer o que você quer. É você ter que fazer algo difícil. Então, pô, você chegou do trabalho, você ainda vai ter que fazer vídeo pro YouTube, você ainda vai ter que trabalhar naquele projeto. Eu quero só viver minha vida aqui, não quero fazer isso. Mas você vai ter que sacrificar aquele lugar confortável para fazer essas transições que você acha que não tem necessidade. Então, seguir o self é sempre fazer sacrifício. É como se você estivesse ouvindo essa criança e servindo ela, né? Por isso que os santos estão sempre com a criança no colo. Eles servem essa criança, eles se orientam na vida de acordo com ela. Se a gente pensar psicologicamente, é como se fosse colocar o ego abaixo do self. E o ego, ele não quer ficar abaixo do self. O ego, ele quer ser o centro da vida, né? Que é o Herodes. Ele quer continuar naquele lugar, porque na primeira parte da vida, na adolescência, no início da idade adulta, a gente realmente acha que o nosso ego é o centro da vida, que a nossa consciência é o centro de tudo. E quando a gente descobre que ela não é, que a gente tem que servir o self, a gente não quer fazer isso, a gente quer manter a identidade antiga, que é mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto, né? Por que a consciência tem que servir o self? Porque a consciência, ela tem uma visão muito estreita, ela enxerga uma coisa de cada vez, ela não tem uma visão ampla. Ela não conhece os nossos potenciais futuros, por exemplo, ela não consegue ver todas as nossas emoções ao mesmo tempo. Então, a maior parte da nossa vida psíquica, ela é inconsciente. Então, ela é mais ampla que a nossa consciência, que é estreita. E que só enxerga uma coisa de cada vez. Então você já deve ter tido a experiência de, por exemplo, conversar com alguém e ter uma impressão ruim daquela pessoa, por mais que ela pareça uma pessoa muito legal, conscientemente, mas é uma energia ruim, é uma coisa ruim, depois você descobre que realmente era uma pessoa ruim. Porque o inconsciente, ele pegou vários sinais não verbais, subliminares, o contexto mais amplo que a consciência não pegou. E aí, se a consciência prestar atenção no que o inconsciente está falando, ela consegue entender essa mensagem. Senão ela pode acabar entrando numa situação perigosa. Então, por isso, a consciência ela tem que sempre estar atenta para satisfazer as necessidades do inconsciente, né? O que o Jung vai falar. Você tem várias necessidades do seu corpo que vão se manifestar para você, e o papel da consciência é entender, ficar ouvindo essas necessidades e encontrar formas de satisfazê-las na vida. Seja uma vida profissional, seja na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida espiritual. Você sempre tem que estar atento a essas necessidades, o que elas estão pedindo para você satisfazê-las, né? Porque se você começa a ignorar todo mundo e só se concentrar naquilo que é o foco da consciência, todas essas necessidades que você não está vendo no momento ficam negligenciadas e elas começam a te perturbar. Então esse é o ponto, né? Não é que o ego seja ruim. Na verdade, o ego ele é essencial para que o self se manifeste. Da mesma forma que na história de Cristo, Maria precisa dizer sim para Cristo nascer. Se ela não fizer isso, Deus não se manifesta. Então, da mesma forma a gente, né? A gente precisa dizer sim para esse self, um ego precisa se abrir para ele, para que ele possa se realizar de uma forma positiva e não destrutiva na vida da pessoa. Então, a gente tem que dizer sim, né? Tem que estar aberto para conseguir fazer essa realização. Então, o ego é bom desde que ele saiba o lugar dele na hierarquia. Ele só é ruim quando ele quer ser igual a Herodes, quer ser o centro de tudo e não quer abrir lugar para o verdadeiro rei. Então, nesse Natal, que a gente siga o exemplo dos santos, né? Que a gente esteja disposto a abrir nosso coração para ouvir essa voz interior, para servir esse verdadeiro rei que existe dentro de cada um de nós e ter coragem de fazer os sacrifícios necessários para que ele se manifeste, né? Porque por mais que seja doloroso, é só seguir essa voz interior que vai dar um sentido profundo e verdadeiro para a nossa vida. Seguir outras pessoas, seguir ideologia, seguir essas vozes que vêm de fora nunca preenche a gente totalmente. Agora, quando a gente está abaixo desse rei verdadeiro, a gente sente que a nossa vida tem um sentido profundo, né? E é um processo difícil, é muito difícil, mas, como Jung diz, tudo que é bom é difícil. Então é isso que eu queria falar um pouco do simbolismo do Natal. Eu espero que tenha ficado claro o simbolismo do nascimento de Cristo. Então, se você gostou, eu costumo interpretar aqui as histórias bíblicas, outras histórias, falar desses temas também relacionados com a psicologia analítica. Então deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta que em breve eu posto mais vídeos. Um abraço!